Irmão Domênico, Itália, Pescara. Com todos aqueles que assim o fizerem, um dia, sem nenhuma dúvida, haveremos de ver a face de Deus como ela é. Eu louvo ao Senhor, pois me chamou na sua graça ainda menino, me dando a felicidade de ser músico na sua casa. Ele me guardou nos dias da minha mocidade. Os meus pés nunca saíram de dentro da sua casa. No tempo certo, o Senhor me deu uma das suas filhas, me deu uma esposa fiel, abençoou a nossa casa com 3 filhos, já nos deu uma netinha. E eu louvo ao Senhor nesta noite, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Louvo a Deus nesta noite, irmãos, ainda pela oportunidade que me dá de estar entre vós, pela feliz viagem que o Senhor nos deu da Itália até aqui, onde o Senhor ainda, por grande misericórdia, tem colaborado conosco, confirmando os nossos passos e mostrando as suas bênçãos entre a querida Irmandade naquela nação. Eu agradeço a Deus, irmãos, o Senhor me traz avante ainda de contar para o fortalecer da nossa fé. Quando nós chegamos na Itália em 2002, nós tínhamos trabalho, eu e a minha esposa, no início nossa chegada ali. Era um trabalho temporário e ele duraria só o período do verão. Chegando o final do verão, acabava o trabalho e depois teríamos que nos arranjar. E ali, irmãos, passamos, depois de setembro, um pouco de dificuldade, as portas não se abriam. E quando foi o dia 31 de dezembro de 2002, estávamos numa grande aflição e eu desanimei um pouco pela situação, aluguel atrasado, a compra já tinha quase acabado. E nós tínhamos um anúncio no jornal para fazer algum bico, para fazer algum trabalho, que fosse qualquer tipo de trabalho. E naquela tarde ligaram para nós, pedindo que nós fizéssemos uma limpeza numa garagem, um armazém velho. E o meu menino na época tinha 11 anos de idade. Ele falou: pai, você está muito desanimado hoje, deixa que eu vou com a mãe fazer esse trabalho. Eu falei: tá bom, filho, deve ser uma coisa leve. E aquilo daria para nós 50 euros, irmãos, era o dinheiro para preparar uma jantinha do fim do ano. Mas quando eles chegaram desse trabalho, não era uma garagem, não era um trabalho simples. Meu menino entrou em casa, da ponta do fio de cabelo até o pé, ele estava todo sujo de esterco. Eles tinham ido limpar uma estala velha, levar uns sacos de esterco fora. E aquilo me deixou mais abatido ainda, ver meu filho e minha esposa chegar daquele jeito. Na minha mente eu já planejei, falei: olha, eu acho que eu antecipei os tempos. Chegamos na Itália antes da hora, não quis culpar Deus. Eu falei: Deus não errou, fui eu que errei. Então eu vou consertar isso, eu vou voltar para o Brasil. Então, quando a janta ficou pronta, eu chamei as crianças na minha frente, a minha menina, os outros 2 meninos. Eu falei: o papai vai falar com vocês. Mas não tive coragem de olhar nos olhos, irmãos, e fiquei de cabeça baixa. E disse para eles: olha, nós vamos voltar para o Brasil. Não está dando nada certo, o papai não consegue achar um emprego, as coisas estão muito difíceis. Então vamos fazer assim, passando agora a festa do fim do ano, nós arrumamos as malas e vamos voltar para o Brasil. Quando eu levantei os olhos, irmãos, e eu vi os 3 assim, os 3 balançavam a cabeça dizendo que não. Mas o menorzinho, que tinha 8 anos na época, ele pôs o dedinho assim no meu rosto, e Deus tomou a boca dele e disse: pai, para o Brasil você não vai voltar. Foi Deus que te mandou aqui, e Ele vai aparecer na tua vida. Ele vai abrir uma porta de trabalho para você. Falei: filho, mas como? Ele falou: não sei. Falei: se você não sabe, então vamos cair de joelho. E caímos de joelho para agradecer a janta. Irmãos, ele mesmo saiu o coração e foi orando e dizia: Senhor, abençoa a nossa família, os primos, tio. Foi orando, mas num determinado momento da oração, ele disse assim: Senhor Deus, hoje é o último dia do ano, meu pai está muito desanimado e nós não queremos voltar para o Brasil, nós queremos te servir nesta nação. Dá um sinal para o meu pai hoje, antes da meia-noite, que tu estás na vida dele. Irmãos, ali que eu me preocupei muito. Eu falei: Senhor, nós não somos ensinados a esperar com hora, com dia, marcar assim. O teu tempo é diferente do nosso. Irmãos,
o crente mais perto da nossa casa estava a 250 quilômetros, que era o irmão Daniel de Roma. Não tinha outro ali perto. Falei, meu Deus, e agora? Como vai ser explicar para esse menino que não vai acontecer nada hoje? A janta não teve sabor, porque eu queria falar com ele para ele não desanimar e também não vir a menos na fé. Então, quando eu acabei de jantar, que eu vi que eles acabaram de jantar, eu tirei a cadeirinha um pouco para trás da mesa. Eu falei, filho, quando eu ia explicar para ele alguma coisa, bateram na nossa porta, irmãos. E eu assustei e falei para minha esposa, estamos esperando alguém? Ela falou, não. Então fui lá abrir a porta e perguntei quem era. E do lado de fora dizia assim, é o Dom Franco. Era o padre da nossa cidade, irmãos. Aí eu falei, meu Deus, era a última coisa que eu precisava hoje. O padre vir aqui em casa. Agora ele vai vir brigar comigo. Ele vai perguntar porque eu tinha tirado as crianças da aula de religião. E naquela semana a professora da religião da escola quis saber qual era a nossa religião. E eu falei para eles, leva o inário lá na escola e lê os pontos da fé e da doutrina da congregação. Então, em vez de ter aula de religião, teve aula de inário. Eles leram para todos na escola aquilo que era a nossa doutrina. Isso passou na minha mente. Falei, o padre veio aqui tirar satisfação comigo. Então, irmãos, ele entrou-se e sentou-se ali. Ele percebeu que eu não estava bem, que eu estava um pouco agitado, um pouco preocupado. E ele falou assim, por que você está assim, Domênico? Eu falei, senhor doutor Dom Franco, o senhor nunca veio na minha casa? E se eu veio bem hoje, o último dia do ano, a essa hora, eu fiz alguma coisa? Ele falou, não, eu só vim aqui para te dar um abraço, para desejar um feliz ano novo para você e dizer que você tem uma família maravilhosa. Os teus filhos na escola não dão trabalho, são educados, então eu vim aqui te dar um abraço. Levantou, irmãos, e abraçou os meninos, abraçou minha filha, abraçou minha esposa, me abraçou e disse, você tem uma família maravilhosa. E Deus vai te dar um feliz ano novo. E pôs a mão assim no bolso, irmãos, e tirou o envelope e deixou em cima da mesa, olhando para mim e falou, Deus que você serve, pediu para trazer isso aqui para você hoje. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, ele foi embora, eu fui fechar a porta e entrei para dentro, corri, abri o envelope, estava o dinheiro do aluguel e o dinheiro para fazer uma grande compra. Mas eu olhei no relógio, era 10 horas da noite. Deus tinha dado um sinal que estava na nossa vida, tinha ouvido a oração do menino, e eu estou aqui dizendo para essa irmandade que Deus é maravilhoso. Irmãos, o Senhor abriu uma porta de trabalho no começo do ano. Logo em seguida, no primeiro dia que eu voltei do trabalho, o Dom Franco descia a rua de casa e eu subia a rua da minha casa. E ele parou e disse, Domênico, boa noite, boa noite. Eu, tudo bem, tudo bem. Falei para ele, hoje eu estou muito feliz, foi o meu primeiro dia de trabalho. Ele falou, que bom. Eu falei, e aí, Dinéia? Eu falei, ela continua igual, do mesmo jeito, fazendo os biquinhos. Ele falou assim, faz uma coisa, sobe aqui no carro. Eu falei, não, Dom Franco, é tarde, eu estou cansado. Ele falou, não, sobe aqui rapidinho. Eu falei, o senhor vai me levar? Sobe. Ele insistiu, irmãos, eu não entendi nada. Entrei no carro, quando descemos a rua de casa, ele disse, olha, eu estou te levando na casa da Luzia. Eu falei, quem é ela? É uma mulher rica aqui da cidade, ela está em depressão e ela pensou que ia resolver o problema dela comprando uma lavanderia. Mas ela está vendendo e eu senti que a lavanderia é da tua esposa. Falei, não, Dom Franco, não tem essa história de sentir, porque deu vontade de falar para ele, o senhor veio trazer dinheiro para mim outro dia, como que eu vou comprar uma lavanderia sem dinheiro? Ele falou, não, nós vamos lá conversar com ela e vai dar tudo certo. Irmãos, ele chegou lá, me apresentou para ela, falou, Luzia, ele veio comprar a lavanderia. E eu olhei para ela e fiz assim, não vim comprar, não estou comprando nada. E ela falou assim, fala para mim como você pode pagar. Eu falei, mas eu não posso, eu não tenho condição. Ela falou, não tem como, fala como você pode. Irmãos, eu fiz 2 perguntas lá para entender o que era a lavanderia. Lavar roupa em casa é um conto, mas lavar na lavanderia é outro. Uma máquina seca, um negócio grande lá. Eu falei para ela, Luzia, do jeito que você está falando aí, eu posso pagar assim, 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 até o fim do ano eu pago. Ela estendeu a mão para mim e falou, amanhã cedo a lavanderia é tua, nós vamos passar os documentos. Irmãos, para resumir bastante, às 9 horas da manhã do dia seguinte, sem ter dado €1, a lavanderia estava no nosso nome, a chave estava na nossa mão, e ela prometeu que ia ajudar minha esposa, ensinar ela a lavar na máquina, porque era muito complicado. Ela foi de manhã, ensinou algumas coisinhas, entrou um monte de trabalho, encheu o balcão. Ela falou, à tarde a gente lava. Quando deu a tarde ela não voltou.
E minha esposa ligou para ela e falou: Zia, você não vai vir me ajudar? Ela falou: não vou não, eu estou em depressão e eu nunca mais vou voltar aí para te ajudar. Aí minha esposa falou: e agora? Ela falou: se vira. E falar se vira para uma serva de Deus, acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo, irmãos. Porque a gente se vira na oração. É o único jeito que a gente sabe se virar. Então ela fechou a porta da lavanderia e pôs as crianças em frente à máquina e falou: Senhor, eu não sei o que fazer. O Senhor visitou ela, falou: levanta. E quando ela levantou, ela começou a apertar os botãozinhos. O Senhor ensinou ela a trabalhar e o Senhor muito nos abençoou naquele negócio. Morávamos distante de Pescara, onde atendemos a obra de Deus. Viajávamos 302 quilômetros todo final de semana. Nunca Deus permitiu que eu fosse sozinho e nunca Deus permitiu que acontecesse nenhum tipo de acidente. Nenhum pneu nunca furou nas viagens. Foram 7 anos até que vendemos a lavanderia e o Senhor nos mandou para Pescara. Para resumir bastante, para não tomar o tempo que já passou, eu quero agradecer a Deus, irmãos, dessa noite também, que no início do ano passado pedíamos a Deus um sinal da sua parte, que movimentasse alguma coisa ali na Itália a nosso favor, para também aumentar a nossa fé. E fomos, irmãos, chamados para visitar uma comunidade evangélica. E o que eu queria contar para os irmãos hoje, uma obra excelente que o Senhor fez, é que chegando ali, irmãos, nesse lugar, encontramos uma igreja, mais ou menos para 600 pessoas sentadas, com galeria, muito ajeitada, muito bonita. E quando nós sentamos ali, eu vi que as irmãs sentaram do lado, os irmãos do outro, as irmãs colocaram o véu, eles cantaram 3 hinos, teve oração, testemunho. Na hora da palavra, irmãos, eles têm um ancião, o irmão Atílio, tem 94 anos de idade. Ele saiu do lado assim da tribuna, e eu percebi que ele não foi ler nada, que ele não foi procurar nada. Ele ficou em comunhão, e quando de repente vimos que o Espírito Santo visitou ele, ele abriu a Bíblia, exortou a palavra, sentimos muita alegria. E no fim daquele culto, fui cercado por esse grupo, irmãos, e a pergunta deles era: o que é ensaio regional? O que é reunião da mocidade? O que é busca dos dons? O que é a igreja do Brás? Falei: mas como vocês sabem tudo isso? Falei: faz anos que nós estamos acompanhando vocês pela internet. Nós congrega, nós toca hino, nós canta, e nós queríamos conhecer a igreja dos brasileiros. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para resumir bastante, hoje aqui dentro da igreja tem 9 deles congregados com nós. No primeiro batismo o Senhor nos deu a graça de batizar 4 jovens naquela igreja. E na Santa Ceia, 13 deles já tomaram a Santa Ceia conosco. Fomos saber a origem, irmãos, eles foram batizados, foram evangelizados pelo irmão Giacomo Lombardi. Eu trouxe agora uma carta para os servos de Deus, vou entregar para os irmãos amanhã. Eles têm uma carta do irmão Luiz de Franciscon, nos anos 50, contando tudo da congregação para eles, e dizendo: vocês precisam conhecer esse povo do Brasil. Passaram-se muitos anos, mas o Senhor preparou esse encontro, e hoje nós estamos aqui juntos, glorificando o nome de Deus. Para resumir só, irmãos, último, 15 dias antes de vir para cá, tem aqui alguns irmãos, me levaram numa montanha, e fomos visitar uma casa onde tinha 5 velhinhos. O mais jovem tinha 70 anos, e a mais velha mais de 90. Quando eu cheguei lá, casinha bem pequenininha, assim, um quadradinho, estava arrumado todas as cadeirinhas para fazer um culto. E Deus nos deu a graça de fazer um culto. Teve um músico, teve alguns irmãos que me acompanharam. Mas o lindo, irmãos, é que Deus, Ele cuida daquilo que é seu. Porque quando acabou o culto, que eu fui saudar a primeira velhinha, que eu peguei na mão dela, eu queria só falar paz a Deus, mas ela segurou na minha mão, irmãos, e começou a falar a linguagem dos anjos. O que nós estamos sentindo nessa igreja lotada. Deus visitou nós lá dentro, irmãos, em 6, 7 pessoas. Fui saudar a outra selada com a promessa, a outra também, a outra e o outro também, todos batizados com a promessa. Fomos conversar, irmãos, só um batizado, os outros 4 fazem 18 anos que estão esperando o batismo, e não tinha quem batizasse eles. Então orem por nós, irmãos, para que o Senhor prepare, faça uma obra
E sem dúvida nenhuma, o ano que vem, teremos muitas boas novas para contar com a Irmandade. Trago a saudação da Irmandade de Pescara e levarei as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Por tudo, seu nome santo seja sempre louvado. Amém.